Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, telespectadores, ouvintes da nossa Rádio Alesp. Hoje, terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Eu sou Sérgio Everton e esse é o seu Jornal da Rede Alesp. E eu sou o Guga Mendonça, aqui você vai saber tudo o que acontece no Parlamento Paulista nessa terça-feira, Sérgio. Tamo junto aí. Exato, o Guga comigo hoje, a Silvia Garcia não está hoje aqui, o Guga está representando muito bem a nossa jornalista, querida Silvia Garcia, exatamente. Sim. Vamos às notícias, Guga. Mudança do imposto de renda, dedução de gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos não será permitida na declaração do imposto de renda deste ano, hein? E na retrospectiva de hoje, Sérgio, você vai conhecer os trabalhos da CPI criada para apurar possíveis irregularidades na barragem de Salto Grande, que foi um tema muito discutido aqui no Legislativo Paulista no ano passado. Jornal da Rede Alesp. É isso, vamos começando aqui o jornal da nossa Rede Alesp falando sobre as comissões, né, CPIs do ano passado, do ano de 2019, nessa série aí de uma retrospectiva, né, que você acompanha hoje, agora um balanço dos trabalhos da CPI criada para apurar possíveis irregularidades na barragem de Salto Grande. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigou a segurança da represa localizada em Americana, no interior de São Paulo. Além desse município, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, Iracemópolis, Rio das Pedras e São Pedro poderiam ser afetados pelo rompimento dessa barragem, né, Sérgio? É um assunto que no ano de 2019 foi muito preocupante, né? Tivemos a tragédia lá em Brumadinho, tivemos a tragédia em Mariana alguns anos atrás, quer dizer, foi um assunto muito discutido aqui no Parlamento Paulista. Exato, e entre os ouvidos pela CPI estiveram representantes da Agência Reguladora de Saneamento e Energia aqui do Estado de São Paulo, do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí e também o secretário de Meio Ambiente do município de Americana. O presidente da comissão, que é o deputado Roberto Moraes, do Cidadania, fala agora sobre o processo e também os trabalhos realizados. Eu estava no final do meu 5º mandato aqui, tinha posse em março, isso foi em meados de fevereiro. O último jornal apresentado pelo Boechat, um sábado à noite, em rede nacional, nós imediatamente propusemos, pegamos a assinatura de deputados já reeleitos e a partir de 15 de março dos outros deputados, foi a primeira CPI a ser instalada nessa atual legislatura. Com base em depoimentos e laudos técnicos, a CPI concluiu que a barragem de Salto Grande é segura e não apresenta riscos de ruptura. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora, Guga, sobre o uso, né, dos materiais de plásticos que agora não podem mais ser usados. A Prefeitura de São Paulo sanciona uma lei que proíbe estabelecimentos aí comerciais de fornecerem produtos descartáveis feitos de plástico. Fica proibido, então, o fornecimento de copos, pratos, talheres, agitadores para bebidas e varas para balões. Os materiais do tipo oxibiodegradáveis, muitas vezes apresentados como biodegradáveis, né, também não podem mais ser usados aí. E os estabelecimentos comerciais terão 1 ano para se adequar à nova legislação. Depois desse prazo, quem desrespeitar a lei pode ser punido com multa de até R$8 mil ou então ter seu estabelecimento fechado pela prefeitura. Exatamente, a gente já tem uma lei aqui, né, que é estadual, da proibição dos canudinhos, né, dos famosos canudinhos, né, que foram proibidos aqui também em São Paulo e outros lugares aí, aqui não só no estado de São Paulo, como em outros estados, né? Além de bares, restaurantes e padarias, a nova lei mira empresas aí de festas infantis, clubes noturnos, salões de danças e espaços para eventos culturais e esportivos, food trucks e restaurantes que fazem a entrega de comida por aplicativo. A medida, no entanto, não atinge a venda de descartáveis em supermercado ou o uso de garrafas PET para embalagens. Como se tratam aí de temas federais, o município não pode, né, fazer lei específica para proibi-los.
Para comentar essa nova lei, a gente conversa ao vivo por telefone com o Tiago Almeida, que é representante do Greenpeace. Tiago, eu quero que você seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Ô, Tiago, eu acabei de falar sobre a lei que a gente tem estadual, né, da proibição aí dos canudinhos. Né? Essa lei que proíbe plásticos em estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo é um avanço ambiental. Sem dúvida alguma, é uma lei necessária e bem-vinda que eu espero seja seguida por outras cidades. Agora, Tiago, é importante a gente ressaltar de forma didática para o telespectador ligado na Rede Alesp, Tiago, o que é biodegradável, como esses materiais influenciam no meio ambiente? Essa é uma questão importante, como vocês mesmos mencionaram, né? A gente vê aí produtos sendo considerados de plástico biodegradáveis, né? Mas, claro, esse plástico biodegradável depende do produto, depende de como o descarte é feito. E, claro, o plástico biodegradável, ele ainda assim, né, segue sendo plástico, ele só vai se degradando, né, de maneira mais rápida, em partículas cada vez menores, mas partículas que continuam aí presentes na natureza, nos oceanos, né, podendo inclusive contaminar toda uma cadeia alimentar. Quando a gente fala de biodegradável, a gente tem que falar justamente dos materiais orgânicos que degradam rápido e não contêm compostos químicos que agridem o meio ambiente. Agora, qual o papel, né, da lei que proíbe o uso de utensílios plásticos para o meio ambiente? Bom, os oceanos, né, eles estão completamente poluídos de plástico. A estimativa é que 70% dos oceanos hoje contém micropartículas de plástico e a maior produção e consumo desse plástico vem justamente das cidades, né? Então, o que a gente consome e descarta aqui vai para o meio ambiente, chega inclusive nos oceanos, né? Então, é uma lei muito importante para reduzir esse consumo. É importante falar que precisamos de políticas públicas como essa, da mesma forma como precisamos que empresas, organizações atuem da mesma maneira, tragam soluções e, claro, que as pessoas mudem um pouco seus padrões de consumo também, né? Procurando, no primeiro momento, a redução, depois o reuso de materiais, né? E, por último, a reciclagem. Agora, Pensando no reuso, Exato. A gente tem diversas soluções aí, né? Pensando no canudinho que você mencionou, a gente tem opções, por exemplo, tanto de bambu quanto de aço inox, que são viáveis. E de aço inox, ela dura ainda muito mais, né? O mesmo vale, por exemplo, uma garrafa de água. Você pode ter uma de madeira, mas você pode ter uma de aço inox que dura muito tempo. Então, aí a gente pensando também, né, na questão do reuso e mudança dos nossos próprios hábitos. Agora, Thiago, isso é uma lei, Guga, federal, Não, né? sim. A gente tem essa lei do canudinho, que ela é estadual. A questão, né, que a gente sempre bate em cima aí, que em todo tipo de lei, não é? Que é a questão da fiscalização. Quer dizer, terá que ser uma fiscalização intensa aí, né, para poder cumprir essa lei, valer essa lei, né? Sem dúvida, é necessária uma fiscalização da mesma forma como, lembrando, é uma responsabilidade de todos nós, não só trabalhar, né, em prol do meio ambiente, mas seguir também a lei. Ô, Tiago, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Eu quero deixar uma última pergunta para você concluir aí no seu encerramento. Tiago, qual que é a importância nessa lei a nível municipal para a gente discutir ela no estado de São Paulo? É importante que essa lei tenha uma discussão para que vá para todo o estado de São Paulo? É importante que os deputados tenham uma visão dessa lei, seja discutido aqui na Alesp também? Sem dúvida, é algo que precisa ser discutido não só em outros municípios, mas também em nível estadual e nacional, inclusive, né? Hoje se sabe muito bem a ameaça que o plástico representa ao meio ambiente, aos oceanos e a cadeias alimentares, inclusive. Então, essas iniciativas são bem-vindas, necessárias e precisam ser exportadas para outros municípios e estados. Agora, claro, né, Tiago, que precisa também
a gente fazer a nossa parte. As pessoas precisam ter consciência, né? Também em relação ao ambiente, né? E também ajudar, né, na fiscalização, né, e contribuir para que não se use mais esse tipo de material. Né? Concordo 100%. Tiago, quero agradecer sua participação aqui no Jornal da Alesp. Até um próximo encontro. Obrigado. Até o próximo. Obrigado. Obrigado, Tiago. Vamos falar agora de vacina. O governo federal começou a entregar aos estados 1.700.000 doses da vacina pentavalente, que estava em falta em várias regiões. A cidade de São Paulo recebeu 70.000 doses. Continua aguardando aí um novo lote. Em Sorocaba houve corrida dos pais aos postos de saúde para imunizar os filhos. E o Ministério da Saúde comprou vacinas de outra empresa e enviou na semana passada mais de 800.000 doses e até o fim desta semana deve entregar outras 900.000 doses. Em julho de 2019, a Anvisa recolheu lotes da pentavalente porque foram reprovados no controle de qualidade. Desde outubro, estava faltando vacina em quase todo o Brasil. Mas segundo ontem, eu vendo o noticiário no jornal, né, já foi dito que isso vai se estabelecer prontamente, vai ter vacina aí para todos, né? A pentavalente, ela imuniza contra a difteria, o tétano, a coqueluche, hepatite B, além de combater uma bactéria que causa aí, viu, Guga, problemas respiratórios. As crianças têm que tomar as doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. Jornal da Rede Alesp. Falar agora de imposto de renda, Guga. A educação de gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos não será mais permitida na declaração do imposto de renda à pessoa física este ano. A estimativa do Ministério da Economia é de elevar, né, a arrecadação em aproximadamente 700 milhões de reais. Até o ano passado, a Receita Federal permitia a dedução no valor do imposto a pagar de gastos com pagamento de INSS de empregados domésticos, mas já em 2019 a dedução máxima permitida era de R$ 1.200. O benefício levou a uma renúncia fiscal de cerca de 674 milhões em 2019 e por isso não foi prorrogado. E a defasagem na tabela do imposto de renda está próxima aí de 104%, segundo cálculos divulgados pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Caso a tabela do imposto de renda fosse corrigida nessa proporção, o número de isentos passaria de 10 milhões para 20 milhões. Bom, para falar sobre esse assunto, né, o imposto de renda, outra das muitas preocupações aqui, né, da população, a gente sabe disso, porque o Brasil é um dos países que mais se paga imposto aqui, a gente tem ciência disso, né? Nesse primeiro semestre do ano, a gente vai conversar agora, ao vivo, por telefone, com o advogado tributarista, o Tiago Viana. Tiago, bom dia. Bom dia. Tudo bem, querido? Tudo jóia com você. Bem, graças a Deus. A tabela de isenção do imposto de renda não tem que ser obrigatoriamente corrigida, ô Tiago? Não, a princípio ela não precisa ser corrigida, né? Não existe nenhuma lei que determine que ela tenha que ser corrigida. Agora, isso é algo que aconteceu durante vários anos, né? Especialmente ali no início dos anos 2000, é uma correção anual, até a época eles corrigiam bem no limite, no 100% de inflação, né? Então eles chamam de inflação de 4,5% ao ano e a correção da progressiva também é de 4,5% ao ano. É claro que quando essa meta estava errada, então quando a inflação era maior, ainda assim, você corrigir em 4,5% já tinha uma defasagem. Mas o fato é que faz bastante tempo que não há correção alguma, né? Pelo menos em 2015. Sei. Agora, Tiago, a correção da tabela de imposto de renda, como ela afeta os contribuintes? Especialmente o que acontece é o seguinte, né? Cada faixa, ela tem você vai, né, da faixa de isenção até 27,5, né? São 4 faixas de tabela progressiva. Logo, quando acontece a correção, você aumenta os limites de cada uma das faixas. Então, tem pessoas que estão na faixa de 7,5 hoje e passariam para uma faixa de isenção e assim progressivamente, né? Então, uma reajuste da tabela tende a diminuir a carga tributária daquelas pessoas que estão nas faixas mais baixas da tabela progressiva, né? É claro que uma pessoa que recebe
né, chutar um número, R$20 mil, hoje está na faixa de 27,5, continuaria na faixa de 27,5 pós-correção. Agora, uma pessoa que está, por exemplo, recebe R$3.500, ela estaria provavelmente com uma correção de 24%, como divulgou, uma faixa de isenção, e hoje ela se encontra numa faixa de tributação, né? Então, o ajuste das faixas tem um efeito especialmente mais benéfico nas faixas mais baixas. Certo. Agora se fala em benefício, né? Com toda essa mudança, né, que está acontecendo de teto, né, de quem ganha X, os que ganham mais, né, vão pagar mais impostos, os que ganham menos vão pagar menos impostos aí. Isso beneficia, na realidade, a quem? Ao contribuinte também ou só a questão da receita, do imposto, que é descontado? Olha, esse é um tema bastante complexo, né? Existe toda uma teoria por trás da tributação que diz que é importante que a gente promova a progressividade das alíquotas, especialmente na parte de imposto de renda, né? Então, isso é uma questão principiológica bastante cara para os tributaristas em especial. Agora, qual que é o interesse efetivo por trás dessa argumentação? É difícil de saber. Inclusive, quando a gente percebe, por exemplo, que no mesmo comunicado que o Sindifisco argumenta pela tela progressiva, ele também vai lá e tenta reforçar um caso a favor da tributação de dividendos, por exemplo. Né? Então, dá para perceber que é um argumento que tem na sua origem a segunda ideia. Olha, a gente precisa tributar mais quem recebe muito dinheiro, e aí, assim entendido também, em especial, os patrões, né, pelo que deu para entender, que são as pessoas que recebem lucro e dividendo, e tentar, e com isso você conseguiria aliviar a carga tributária das pessoas que recebem salário, né, que tem uma folha salarial mais baixa. Se isso efetivamente é algo que conseguiria ser revertido para a população ou não, aí é uma questão que é muito mais complexa, temos uma análise sobre a ótica do gasto, né, e não sobre a ótica da arrecadação, né, como é que isso seria feito. Até porque a reclamação da população, né, Tiago, é em relação ao destino, né, desses impostos que são pagos, né, pela população, como eu disse agora. E o importante é saber, né, para onde esse imposto é transformado, de que maneira ele é transformado em benefício, né, para a nossa população. Exatamente, até porque mexer, por exemplo, só pela progressiva do imposto de renda, mas ao mesmo tempo você tem uma carga tributária sobre o consumo, por exemplo, de 25% a 30%, você tem o mesmo tipo de efeito regressivo, né? Então, ao mesmo tempo, você pode pegar e passar uma sensação da população que tem uma remuneração mais baixa, de que ela não paga imposto por conta de ser isento de imposto de renda, mas ao mesmo tempo, essa população que consome 100% do que recebe, se a carga média sobre o consumo é de 30%, 35%, quer dizer, então, que essa pessoa paga uma alíquota de imposto no fim do dia quando ela consome qualquer produto, né? Então, essa discussão tem que ser um pouco mais ampla, para a gente conseguir entender se efetivamente existe um benefício real à população, né, que esse benefício realmente é repassado à população, por conta simplesmente de um reajuste de tabela progressiva. Certo. Agora, só para o telespectador entender um pouco, Tiago, em que ranking que o nosso país está aí na questão de pagamento de impostos? Nós somos hoje o país com a maior competência tributária do mundo. Né? Nós somos em último lugar no ranking do Fórum Econômico Mundial de liberdade econômica, justamente para a dificuldade de pagar tributos no Brasil. Né? Em termos de carga tributária, nós não somos o último, nós somos um dos últimos. Né? Então, também somos um dos países com maior carga tributária. Então, veja, é uma situação que parece que tudo conspira contra. Né? A gente tem uma carga tributária alta, além de ter carga tributária ser alta, a gente também tem uma complexidade no pagamento de tributos que é muito alta, né? E dificulta as pessoas a recolherem tributos, assim, gastar para gastar dinheiro com tributo. Né? E, além disso, você ainda tem uma situação de ter tributos não transparentes. Então, a população não entende o que paga. A população, em geral, não consegue entender, por exemplo, que paga muito imposto via tributo de consumo. Né?
E isso é um imposto que acaba ficando invisível. Embora tenha tido alguns esforços no passado recente para poder colocar o valor dos impostos na nota e por aí vai, isso não serviu para muita coisa. A população continua vivendo ignorante em relação ao efeito da tributação para aquilo que ela consome. Então, a discussão tem que ser bem mais ampla em relação a esse assunto. Eu realmente não acredito que uma medida pontual como a mudança de tabela progressiva vai ter um efeito tão absoluto assim para as pessoas ou não. É o que eu também acho, viu? Fala, Agora, Guga. Tiago, é importante, né, a gente esclarecer até de forma bem didática para quem ouve o jornal da Rede Alesp, quem deve declarar esse imposto de renda e se quem tem mais de 65 anos deve fazer essa declaração, se é aposentado e tudo mais. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta até para a gente concluir essa entrevista no dia de hoje. Olha, basicamente todo mundo que recebe acima do limite de isenção, tá, tem que fazer o pecado de imposto de renda. Não existe um limite de idade, né? Esse é um mito bastante comum, de que aposentado não precisa declarar imposto de renda, né? Ele precisa sim, caso ele tenha rendimentos tributáveis, né? Se ele estiver fora do limite de isenção absoluto, ele também tem que declarar. Então, basicamente assim, todas as pessoas que recebem acima do limite de isenção devem declarar imposto de renda. As que estão bem no limite da isenção, que são pouco tributadas, talvez não sejam obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda, mas ainda assim pode ser vantajoso, porque só assim elas conseguiriam ter a restituição do imposto que foi pago durante o ano, né, na hora do ajuste anual. Para os aposentados, é importante ter bastante cuidado, porque especialmente as pessoas que têm mais de uma fonte pagadora. Então, imagina, a pessoa que recebe, sei lá, a pensão, a aposentadoria normal, aí tem uma pensão de por exemplo, de um órgão público, professor, por exemplo, e aí tem uma aposentadoria privada de algum outro lugar, e etc. Essas pessoas, por terem mais de uma fonte pagadora, tendem a ter ajuste no final do ano, né? Então é importante que as pessoas tenham atenção também ao declarar esses tributos, para esses rendimentos, para que não tenham problemas com o fisco depois da malha fina, né? E eu acho que é uma exercício de cidadania, né? É importante a gente pegar essa época do ano também e olhar para a declaração. Eu acho que é um momento que todo mundo consegue entender efetivamente como é que foi o ano anterior, né? O que ganhou, com o que gastou, o que foi. A nota ruim para esse ano, né, nas mudanças que já foram divulgadas, esse fim da declaração, da dedução, perdão, do INSS de empregadas domésticas, né? O que é mais um desincentivo à contratação dos profissionais, o que é uma pena. Exatamente. Tiago, obrigado aí pela tua participação aqui no nosso Jornal da Rede Alesp e até uma próxima vez. Muito obrigado, fica prazer. Valeu, obrigado. Vamos falar agora de aposentadoria. O governo federal oficializou hoje o reajuste de 4,48% para aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo, de acordo com portaria do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União. Com reajuste, o teto para quem se aposentou pelo INSS passa de R$ 5.839 para R$ 6.101 a partir deste mês. Pela legislação federal, o índice de reajuste do benefício de aposentados e pensionistas que recebem aí um valor superior ao do salário mínimo é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC, do ano anterior. Em 2019, o INPC ficou em 4,48%, conforme divulgou na última sexta-feira o IBGE. Jornal da Rede Alesp. E nas férias de verão, manter aí, Guga, criança, você tem filho, você sabe Pois disso. é, dois, Aliás, né? ele está aqui com a gente, né? É o nosso mais novo contratado, né? Funcionário aqui, né? Da nossa TV, né? Na Assembleia. Ele está lá no computador. E olha que eu vou te falar uma coisa, a molecada já nasce sabendo mexer em computador, né? Melhor é que a impressionante. gente, Pois é, falando das férias de verão, manter aí a criançada ocupada e longe do perigo, olha... É um desafio diário, você sabe disso. A Mônica difícil, também. a gente Mônica tem filhos ter também. atenção, eu brinco 24 horas por dia, né? Porque até quando tá dormindo, a gente tem que se preocupar. Exatamente.
Pois é, quando chega aí, né, o período de férias, é necessário proporcionar o entretenimento que prenda a atenção e deixa aí a molecada bastante cansada. A tarefa é árdua, principalmente para evitar que neste tempo livre ocorram acidentes, como você acabou de falar. Até de noite você tem que estar... Você tem que estar atento. Uma das ocorrências comuns nos períodos mais quentes do ano e que se intensifica com as férias é o afogamento. Nos meses de novembro e dezembro de 2019, o Corpo de Bombeiros registrou 54 ocorrências dessa natureza no estado de São Paulo, com 16 óbitos. No caso de crianças muito pequenas, a atenção deve ser redobrada, como explica o tenente André Elias, do Corpo de Bombeiros. Tanto praia quanto águas represadas, lagoas. Qual é o principal ponto a respeito disso? Vou para a praia, procuro um local que tenha um serviço de guarda-vidas do Corpo de Bombeiro. De preferência próximo, que esteja orientado com placas de perigo, mostrando correntes de retorno que fazem aquele famoso, né? Ah, o mar está me puxando. Então, os guarda-vidas, eles são orientados a sinalizar esses locais. Então, eu procuro sempre essa orientação, essa sinalização. E uma coisa que está muito atrelada aos afogamentos é a ingestão de bebida alcoólica. As pessoas ficam na praia, ingerem bebida alcoólica e vão nadar justamente onde tem uma área ali, uma corrente de retorno, um buraco, e acabam necessitando do serviço de prevenção do Corpo de Bombeiros. Com relação às crianças, é importante salientar que casas que tenham piscina devem ter essa piscina protegida. No momento que você não está usando, você protege ela com uma cerquinha, com um anteparo, para que crianças pequenas, principalmente, no geral as lonas, elas têm uma capacidade de peso que elas aguentam. Se for de uma boa qualidade, de uma empresa boa, ela não vai oferecer nenhum risco. Então pode ser essa lona, que tem aí a sua especificação técnica falando quanto de peso ela vai aguentar, e também um anteparo como uma cerca, por exemplo. Algumas, por exemplo, bacias um pouco maiores oferecem riscos para crianças muito pequenas. Se elas eventualmente vão lá engateando e caem dentro de um recipiente desses e os pais não veem, pode oferecer sim um risco. O fundo das represas oferece bastante armadilhas, né? Por vezes você vai ter árvores que ficaram ali quando a água foi represada, carros, carcaça de carros que são descartadas de maneira ilegal. Então, nenhuma represa ela é ideal para banho. Só para lembrar também aí que é válido manter o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros anotado no seu aparelho, seja, né, Guga, fixo ou também móvel, celular, e orientar seus filhos para ligar se você não estiver por perto. Mas olha, somente em caso de real necessidade, né? Até porque você congestiona aí uma linha. Com certeza, né? Né? O Corpo de Bombeiros. E acaba acontecendo isso, né? Crianças que brincam, pessoas até... E evitar negócio de trote. Tem muita gente que faz trote, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Olha, o número do Corpo de Bombeiros, para que você lembre bem, se houver necessidade, é o 193. Portanto, só ligue realmente em casos necessários, de necessidade, de real necessidade. E a questão do alerta nessas férias de verão, né? Na última sexta-feira, um episódio muito triste, uma desgraça, né? Um colega nosso de profissão e eu que tenho minha trajetória feita no esporte, né, Sérgio? Você sabe disso, você também começou aqui, eu sou de outra geração, né? Não, porque eu sou mais novo e você é mais velho. E eu, então, na minha cobertura de realmente. CTs, e várias vezes eu convivia com o Mendel, né? Ele perdeu o filho dele, para quem não sabe, num acidente lá no Guarujá, onde o menino caiu da janela do 5º andar, Cara, essas janelas de vidro. Não dá nem para imaginar uma coisa realmente, dessa, meu Deus. O Thiago, menino de 5 anos, quer dizer, um fato lamentável, triste, e a gente quer dar toda a força aí pro Mendel, que foi um episódio muito triste, viu, Sérgio? Bom, Guga, depois dessa notícia que você deu agora triste, a gente já sabia que isso está rodando aí nas redes sociais, né? Na TV, na mídia toda. Companheiro nosso. Companheiro assim que eu digo porque a gente conhece mais de vídeo. Eu, pelo exemplo. Exato. Eu não trabalhei com ele porque ele é um garoto novo, é bem mais novo do que eu. Mais ou menos da minha faixa etária, um pouco mais novo. Exatamente. Eu sou mais novo. Você trabalhou com ele, não, né? Não, eu cheguei a fazer cobertura junto, né? A Mônica, por exemplo, trabalhou na ESPN com ele, mas eu fiz algumas coberturas juntos, lamentável, um fato colega muito de triste, profissão. Exatamente. Vamos encerrando, portanto, o nosso Jornal da
da Rádio Alesp aqui de hoje e falar dos nossos colaboradores aqui sempre, né? A sonoplastia aqui do nosso Batata, que é o Josiel Cândido e o Roberto Dias. A coordenação da Rádio Alesp é da Fabiola Altran. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Coordenação do jornal da Rede Alesp, ela está aqui na minha frente, a grande Mônica José, sabe tudo. Tudo, Moniquinha. É isso aí, a Mônica José também tem a web. O que você Web, tá mas falando? quem será que está Aliás, por lá? não é o Giba, hein? Matheus, Carol, A Silas, Carol. seja quem for, grandes profissionais. A produção também, que não está aqui hoje. É da Andréa Risso, mas hoje a Júlia Stanzioni está com a gente aqui na Rede Alesp. Nossa ex-primeira-dama. Primeira-dama? Ex-primeira-dama. De quem? Oh. O Márcio Pedroso faz a edição do Jornal da Alesp. A apresentação é dele, Sérgio Everton. E Guga Mendonça. Te agradeço aí mais uma vez nesse ano Tamo de 2020. Estamos sempre juntos. Participar com você no Jornal da Rede Alesp. Gente, certo? obrigado. Então, até amanhã. A partir das 9h30 da manhã, estaremos juntos mais uma vez com a transmissão do nosso Jornal da Rádio Alesp. Até amanhã. Valeu. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.